Você é formado em Direito, né? Isso. Eu te conheci, né, desde pequeno, mas eu queria que você contasse um pouco da sua história até chegar à parte política, né? Qual foi a sua trajetória e o que te levou também para ser... Então, a gente aqui, eu, meus irmãos, a gente acabou vivendo muito política dentro de casa desde pequeno, pelo fato do meu pai, né? Meu pai foi vereador na década de 70, né? O Fernando só nasceu na década de 80, mas eu e o Paulinho foram nascidos ali dentro do período que ele foi político mais ativo, né? Então, assim, a gente sempre viu conversas de política dentro de casa, né? Ele, mesmo depois que não foi mais candidato, ainda fazia parte de grupos políticos, fazia parte de aconselhar, bater papo, tomar decisão junto, mesmo não sendo candidato. Então, a gente sempre viveu um pouco disso. Mas, assim, eu segui minha vida, né? Estudei em algumas escolas durante a infância, né? Santa Rita, estudei uma parte no Lelé, e depois terminei no Senec. Aí fui fazer a faculdade. Fiz faculdade em Campo Grande, né? Na Moacir Bastos, aí fui fazer Direito, que era um desejo meu, um sonho. E aí, no curso de Direito, quando formo, eu tenho uma oportunidade lá na Panko, na empresa de panificação, tem porte nacional, mas tem uma fábrica seropédica, né? E ali no jurídico da Panko eu comecei minha vida como advogado, né? Eu entrei lá como assistente jurídico, até na vaga do Rogério Rodrigues, hoje falecido, amigo nosso também. O Rogério saiu para tentar algumas outras coisas na vida, ele já era advogado formado, e aí essa vaga de assistente jurídico ficou vazia, eu tinha um currículo lá, e ele foi um dos que ajudou, mais outros amigos, e aí eu consegui ser entrevistado e passei. Tinha o Walter também, que é um amigo até hoje, que ajudou. E aí eu consigo entrar lá e começo ali junto com um advogado que já tinha uma bagagem a aprender mesmo, e ainda fazendo a faculdade. Quando eu termino, aí eu faço prova da OAB, passo, aí vou advogado júnior, aí depois fui subindo. Na empresa tem aquele organograma, né? Eu fui master e finalizei como sênior. Isso foi 14 anos dentro da empresa. Eu entrei em 2001, em setembro de 2001, e saio dela em fevereiro ou março, se eu não me engano, de 2016. Que é quando está bem vivo mesmo a expectativa política, e aí eu também já tinha uma expectativa do escritório, aí eu já estava há 5 anos, há 6 mais ou menos, compartilhando a Panko e um escritório de advocacia no centro de Paracambi, ali na rua Dominique Leva, junto com o Cássio, que é advogado e hoje é subprocurador do município. E aí eu já consegui ter uma vida de advocacia fora da Panko, e aí comecei a galgar aquele sonho de viver da advocacia sem ter aquele compromisso lá na empresa. Porque lá a gente era advogado contratado mesmo como empregado. Eu tinha uma rotina de trabalho lá, eu ia todo dia para a empresa. E aí, quando eu consigo conciliar isso, eu já saio para 2 sonhos: tocar o escritório e participar ativamente de uma gestão para o município, né? Da minha contribuição para o município, porque eu achava que estava chegando a hora de eu fazer isso, né? Já ouvia política dentro de casa, participava de alguma forma na parte de articulação de partido. Meu pai sempre pediu para a gente ajudar. Eu já fui fiscal em eleição, ajudei a fazer filiação, essas coisas. Mas eu resolvo mesmo ser candidato numa oportunidade de 2012, né, quando o Flávio me convidou. Foi uma experiência assim, de última hora. Ele me chama para a gente ser vice, substituindo, na época, o Minerval, que precisou ser substituído da chapa. E aí eu começo ali a minha primeira oportunidade como candidato. Mas de 12 a 16 eu ainda continuei na Panko. Aí 16, quando vem a eleição que a Lucimar vence, é que eu saio para me dedicar totalmente a essa parte política e também ao escritório. E aí acaba acontecendo que em 6, 8 meses depois que eu saí da empresa, a gente já tinha vencido a eleição em outubro, e eu acabo nem ficando no escritório, que eu fui ser procurador-geral do município, que é um cargo que tem gente até que não sabe disso. Você, quando assume o cargo de procurador-geral, o Estatuto da Advocacia, que é a lei federal que rege a nossa profissão, ele tem lá um impedimento. Quem está no cargo de advogado, de procurador-geral, ele não pode advogar no privado. Então, aí eu não posso mais continuar advogando, e aí quem toca o escritório hoje é o Cássio. Aí depois também esse desdobramento, viro vice-prefeito, e aí continuo com o impedimento, né? Nesse cargo público eu não consigo advogar. Qualquer procurador que não seja geral pode continuar advogando, só não pode advogar contra a fazenda pública. Mas eu não posso nem advogar no privado mais. Então, o meu escritório hoje, o meu sócio toca, eu estou nas procurações, tenho contato com os clientes, mas eu não pratico os atos mais, não vou em audiência, porque o procurador-geral não poderia. E aí, agora eu estou me dedicando ainda mais à cidade, e aí
Tá faltando é tempo mesmo como vice-prefeito. Entendi. Eu ia perguntar qual que pesa mais para você, mas pelo fato de você estar se dedicando mais tempo a isso, é logicamente por questão da política, né? Sim, aí aflorou sonhos assim que já eram compartilhados dentro de casa, do meu pai, com meus irmãos, ali com a minha mãe, a gente sempre falou disso. A família é muito grande lá, o Santos sabe disso, então sempre o pai do Leonan, que era o Manel, que participava muito, era um primo que sempre estava lá falando de política com a gente. Aí isso começa a vir mais forte, né? Sai de dentro, assim, uma coisa que já era minha, mas que eu não falava muito. E aí, lá em casa, na verdade, quem falava de política desde criança era o Fernando, que sempre teve aquela vontade de ser vereador. Primeira vez que o Fernando concorreu à eleição, ele tinha acho que 23 anos. Eu ajudei ele, mas eu ficava mais naquela. E hoje não, isso começa a aflorar quando eu tenho a oportunidade de ser procurador, já tive concorrido a vice com o Flávio. Virei candidato a prefeito naquela eleição na última hora, porque precisou também fazer uma substituição. Eu fiquei 48 horas como candidato, o nome que acabou indo para a urna foi o meu. Nós tivemos na época 4.800 votos, foi aquela eleição que o Tarcísio se reelegeu. Mas assim, aí veio aflorado e hoje assim, eu sou um cara que mesmo quando não estava, de 12 para cá, eu discuto, questiono, eu acho que está errado. Então hoje eu estou tentando fazer o que eu achava que estava errado para tentar melhorar dentro da política, né? Para que o coletivo seja beneficiado. Né? E dei sorte de estar participando de uma gestão que, na minha opinião, está marcando época na cidade. Que a Lucimar e o Flávio têm conduzido muito bem aí, na minha opinião. Por que eu vou correr do negócio? Pantomima Music. Mano, só vai seguir pra baixo. Você que assistiu esse corte, ó, fica quieto que eu tô falando. Você que assistiu esse corte, curtiu? Então, compartilha com a galera aí, espalha pra geral, beleza? E aproveita e visita o nosso site, que é www.oscuriosospodcast.com.br. E se você não viu, você saiu da câmera ali, velho. É aqui que fala. Vai, fala aqui, vai. www.oscuriosopodcast.com.br. É isso, E obrigado. não esqueça de seguir a gente nas redes sociais também, Instagram já e Facebook. falou, velho. Não, chega. Não, fala.